Fala, impressionador! Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Hashtag Programação. E no vídeo de hoje, deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Você sabe o que é uma classe em JavaScript? Você sabe qual é a relação de uma classe com o conceito de objeto em JavaScript? Se você não sabe, se você quer descobrir, fica aqui com a gente, porque logo depois da vinheta eu vou te mostrar tudo isso. Bora lá! Então vamos lá, galera. Eu acho que para começar a conversar com vocês sobre classe, eu antes tenho que invariavelmente passar pelo conceito de objeto. E aí vamos lá, uma pequena recapitulação. Vamos criar aqui um objeto. O que é um objeto? Estou criando aqui uma variável, e aí uma variável vai ser aqui, corredor, né? Corredor 1, beleza? Corredor 1, corredor aqui no caso, um corredor aqui de uma competição de corrida, né? Você viu ali, eu botei uma imagem até de Fórmula 1 para trazer esse conceito à tona. Beleza, isso aqui é uma variável, eu botei esse nome aqui. Hoje a gente vai criar um objeto. O que você vai entender como um objeto? Primeiro de tudo, pensa na sua carteira de identidade, tá bom? Imaginou assim, sua carteira de identidade? Se você pegar ela em mãos, você vai ver que ela tem lá o RG, sim, o seu RG, tem o seu nome, tem o seu CPF, possivelmente, tem o seu título de eleitor, tem o lugar no qual você tirou aquela carteira. Se parar pra pensar, é um pacotezinho de informações contidos num único documento, numa única entidade, não é? Você vai lá assim, eu quero saber o nome desse sujeito. Vai lá no campo nome, vai ter lá o nome Daniel. Você vai lá no campo data de nascimento e você vai lá, data de nascimento, e você tem lá a data de nascimento do sujeito em questão, no caso do Daniel. O objeto aqui no JavaScript, ele assume uma cara muito parecida. Uma cara muito parecida porque é nesse sentido. Você tem um campo, e aí você vai ter um campo, sei lá. Você vai ter um campo nome, e você vai ter um valor associado a esse campo. O valor desse campo vai ser... Bom, vou colocar aqui, já que eu estou fazendo de corredores, né, de pilotos aqui de Fórmula 1, eu vou botar aqui o primeiro, vou botar aqui o Ayrton Senna, beleza? Então aqui você está vendo como se estrutura um objeto aqui no JavaScript. Vou botar aqui, um objeto não precisa ter só um campo, ele pode ter mais de um campo. E aí, vamos lá, um segundo campo seria o quê? Equipe, né? Porque cada corredor corre por uma equipe, a equipe dele, já que cada corredor tem a equipe pela qual ele corre, eu vou botar aqui, McLaren. Beleza? McLaren. E, então aqui você está vendo aqui como é que é a estrutura aqui do objeto. Aqui a gente poderia botar outros valores aqui também. Você está vendo aqui que tudo isso aqui, todos esses valores até então que eu estou colocando, são valores de texto. Mas não precisa ser texto. A gente pode botar, por exemplo, sei lá, idade. Aqui, ó. E a idade, que naturalmente você espera que seja um valor numérico, eu vou botar aqui 29, né? 29 anos. Beleza? Tá bom. Você tem aqui um pacote de informações contida dentro de uma só estrutura, e aí por isso que eu fiz alusão ali à carteira de identidade, e isso aqui é um objeto. Especificamente, isso aqui é um objeto literal, né? O que a gente muitas vezes vai encontrar com o nome Object Literal. Por quê? Porque eu estou construindo um objeto dessa forma aqui, no braço. Eu estou abrindo aqui, fechando as chaves, eu estou botando cada campo e o valor correspondente a cada um desses campos. Então isso aqui é um objeto literal, né? A construção do objeto por meio dessa objeto literal. Beleza? E aí você viu aqui, a gente tem campos e tem valores associados a esses campos. Muitas vezes esse objeto vai representar alguma coisa que é capaz de desempenhar alguma ação. Por exemplo, aqui no corredor, eu vou botar aqui, correr. Beleza? Correr. E aqui você percebe, correr é um verbo, ele já sinaliza uma ação. E aqui, o que a gente faz quando a gente tem um campo desse que deve sinalizar uma ação, assim, que existe para sinalizar uma ação? A gente geralmente coloca uma função junto, né? Que é a função que vai ser executada quando você invocar esse campo aqui. Beleza? Function. E aí aqui, eu estou criando uma função. Beleza? Eu não preciso dar nome para essa função, porque o nome dela vai estar associado a esse campo aqui, ao nome do campo. E aí aqui, console.log. Vroom! Beleza? Tá aqui. Ele tá correndo. Então, vamos fazer o seguinte. Construir aqui meu primeiro objeto. Meu objeto tem vários campos diferentes. Por acaso, um deles é uma função. E aí tem aqui só um detalhe. Quando a gente tem uma função dentro de um objeto, a gente chama ela de método. Ele ganha esse nomezinho particular. Mas é só isso. É uma função que existe dentro de um objeto. Beleza? Então aqui, eu vou botar aqui, corredor. Vou botar aqui console.log para escrever aqui no terminal. Para escrever aqui na tela pra gente. Corredor 1.nome. Beleza? Corredor 1.nome. Quando eu faço ponto nome, o que eu estou dizendo? Acesse esse campo aqui, nome, desse objeto aqui, corredor 1. Beleza? E aí, logo em seguida, eu vou fazer o seguinte, corredor 1.correr. Vou executar essa ação que existe associada a esse objeto. Olha só, vamos executar isso aqui juntos. Apertei aqui, F5, Node.js, mandei aqui rodar.
Ayrton Senna, ele escreveu aqui no console o nome dele, e aí na segunda linha ele executou a ação aqui associada a esse objeto, esse método aqui. Corredor 1, ponto correr. Vrum. Beleza. Tá. Então aqui você viu como é que foi o processo de construção de um objeto. Você viu que o objeto pode ter campos diferentes, com tipos de dados diferentes em cada um para o seu campo. Aqui você viu que o objeto, o campo do objeto, ou a propriedade do objeto, que é como a gente chama, ela pode ter também uma função associada a esse campo. E aí, essa função, a gente vai dar então o nome de método, beleza? Método, então, é essa função que está associada ao objeto. Só que agora eu quero te mostrar o seguinte. Lembra que a gente está querendo chegar ao conceito de classe. E aí, onde é que eu vou chegar com isso? Por que que isso aqui, como é que isso aqui se conecta com o conceito de classe? É o seguinte, eu construí esse objeto, como eu disse, no braço. Mas, tudo bem, construí. Vamos supor que eu quisesse construir um segundo objeto. Vamos supor que eu quisesse construir um segundo objeto. Const corredor 2, beleza? Um objeto que tem a mesma estrutura, porque aqui é um objeto que representa um corredor de Fórmula 1, né? Um piloto de Fórmula 1. Beleza. Como é que eu vou descrever um outro piloto de Fórmula 1? Da mesma forma. Vou botar aqui, ó, nome, 2 pontos. Vou botar aqui, ó, Max Verstappen. Equipe. Eu vou botar aqui, McLaren. McLaren não, né? Ele é da Red Bull Racing. Beleza? Red Bull Racing. Tô criando um objeto que você tá vendo aqui que tem a mesma estrutura. Idade. Eu não faço a menor ideia da idade do Max Verstappen, mas eu acho que deve ser alguma coisa em torno, sei lá, de uns 26 anos. Mas para todos os efeitos, isso aqui descreve o que eu quero fazer. Correr. Ele também tem a funcionalidade, ele também tem essa capacidade de executar essa ação, porque ele também é um piloto, né? Ele também é um corredor, então ele vai... Vamos lá. Console.log. Aqui, mesma coisa. Beleza? Tá bom. Fiz aqui um segundo objeto com a mesma estrutura. Você está vendo isso aqui? Com a mesma estrutura. E adivinha? Eu vou fazer mais uma vez. Aí, Daniel, pô, isso aí foi mais trabalhoso porque você digitou no braço, né? Você foi digitando cada um dos campos. Se você simplesmente copiar e colar, você pode aproveitar que a estrutura já está montada e ir só substituindo os valores. É verdade? Eu posso. Então, vamos fazer exatamente isso. 3. Botar aqui, ó. Lewis Hamilton. Botar aqui, equipe, Mercedes. Idade, 32. Sei lá, não sei se é 32, mas eu botei aqui, 32. Eu acho que ele é um pouco mais velho que o Max Verstappen mesmo. Correr, aí tá aqui, beleza. Corredor 3. Botar aqui, corredor 4. Botar aqui. Corredor 4, eu vou botar Charles Leclerc. Ele corre pela Ferrari. Eu não sei qual a idade dele também, mas ele, sei lá, meio molecote, então 26. Botar aqui. Corredor 5. Tá vendo aqui? Eu tô construindo a mesma estrutura. E se isso aqui parece um processo repetitivo e até um pouco maçante, é porque é intencional. Isso é para ser assim. E por que que é para ser assim? Porque é daqui que eu tô tirando a motivação do que eu vou te mostrar. Vou botar aqui o último corredor, que depois disso, senão a gente vai ficar botando corredor aqui a vida toda. Vou botar piloto aqui a vida toda. McLaren. McLaren. Ele tem, sei lá, vou botar 27 só para mudar alguma coisa. Realmente não sei a idade de nenhum deles, mas vamos lá. Tem aqui, botei aqui, eu criei 5 objetos diferentes. Você viu que foi um processo repetitivo, um processo maçante no sentido de, pô, eu fiquei aqui escrevendo, objetos nos mesmos campos. Beleza. Pode até ter sido facilitado pelo fato de que eu fui só copiando e colando a estrutura e mudando só os valores, mas eu ainda assim tive que fazer isso. Você tá vendo isso? Beleza. Por que que isso aqui é uma questão? Bom, vamos lá. A gente evita trabalho repetitivo. Na verdade, a gente está programando justamente porque a gente quer botar o computador para fazer trabalho repetitivo. A gente quer achar a forma mais inteligente de ter que trabalhar o mínimo possível. A gente quer jogar tudo pro computador e deixar que o computador resolva pra gente. Então, a nossa capacidade enquanto programador é pensar na melhor forma de mandar o computador fazer o que a gente quer. Beleza? E porque isso aqui é relevante também, mais uma vez, eu não quero ter que ficar digitando tudo isso. Mas mesmo que eu não tivesse digitado aqui, mesmo que assim, que alguém digitou para mim e eu chego e pego esse código, eu tenho um código que está criando 5 variáveis, né, cada uma delas contendo um objeto, os 5 objetos da mesma estrutura, e eu tenho várias e várias e várias linhas para produzir um resultado muito parecido, é a mesma forma. Tá vendo? Objetos podem ter formas diferentes, mas quando você começa a ter um objeto, vários objetos com a mesma forma, você se pergunta,
será que eu não tenho como automatizar o processo de criação de um objeto com esse formato? E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Pô, pensa só. Se eu quiser construir mais um corredor, mais dois corredores, mais 3, 4, 5, se você pensar assim, pô, a Fórmula 1 tem, sei lá, 20 pilotos. Fórmula 1 tem 20 pilotos. Eu vou botar 20 pilotos aqui. Eu vou ter que construir 20 objetos desses, assim, eu vou ficar com um código enorme só ficando repetindo isso aí. Então, daí surge uma primeira solução. E a primeira solução, eu vou só trazer para você aqui, é a solução da função construtor. A função construtor, o que ela é? Bom, se você já viu alguns outros vídeos aqui do canal, se você já viu especificamente esses vídeos aqui de função do JavaScript, você sabe que a função é um procedimento que você define e aí você chama quantas vezes você quiser, quando você quiser, e que ela vai produzir um resultado ali. Eu posso criar, então, uma função que gere para mim como resultado um objeto. Pronto, nesse formato. Isso é a ideia de uma função construtora. É a função que você chama, executa, e aí ela traz como resultado final o objeto já no formato específico, que a gente poderia usar aqui. Então eu poderia fazer uma função que traz para mim como resultado esse objeto aí esse objeto com essa cara específica, que é a cara de um objeto que representa um piloto de Fórmula 1. Mas o conceito de classe, ele já existe em outras linguagens de programação e lá para os idos de 2015, ele entra no JavaScript. Lá para os idos de 2015, ele entra no JavaScript e ele entra justamente estabelecendo uma roupagem para essa cara de função construtor, para que ela fique muito parecida com outras linguagens de programação. Tá, falei aqui grego, talvez? Vamos lá, vamos colocar isso aqui de uma forma prática. Você tem uma classe. E aí, o que eu quero fazer com essa classe? Eu quero estabelecer a forma, eu quero estabelecer o molde, para que toda vez que eu quiser construir um objeto desse, que deve representar um piloto de Fórmula 1, eu só uso esse molde, e aí ele já vai me entregar o objeto pronto. Beleza? Então aqui, ó, class piloto Fórmula 1. Beleza? Class piloto Fórmula 1. Isso aqui é uma estrutura de classe. E aí a estrutura de classe, ela funciona da seguinte forma. Bom, dentro de uma classe, você vai ter o mapa, você vai ter o planejamento, o plano. Sabe quando você vai construir um prédio? Ou sabe quando vai acontecer o processo de construção de um prédio, de uma casa, de qualquer tipo de imóvel? Você não tem a planta ali? Então, é exatamente isso. Aqui a classe, o que a gente está fazendo é uma espécie de uma planta. E aí, toda vez que a gente evocar essa planta, a gente pode usar ela para construir um objeto que respeite o que essa planta está dizendo. Beleza? Então, essa é a ideia de uma classe. A classe ela vai servir como planta para a construção de um objeto com formato específico. E aí, primeiro de tudo, você reparar aqui, pô, todos esses caras têm o quê? Tem o quê em comum? Nome, equipe, idade, esses três campos, esse quarto campo aqui, correr, essa função aqui que está associada ao objeto, todos eles têm. Eu venho aqui e, ó, primeiro de tudo, eu vou dizer o seguinte. Correr. Beleza? Correr. Eu estou fazendo isso aqui dentro. Eu posso definir uma função aqui dentro da classe. Quando eu faço isso desse jeito aqui, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que um objeto criado a partir dessa planta, desse molde aqui, dessa classe, ele vai ter esse método, correr. Então, aqui, eu consegui, olha só, basta eu fazer isso aqui, e agora eu garanto que todo objeto criado a partir dessa classe, a partir desse molde, vai ter esse método. Então, eu já eliminei a necessidade de todas as vezes que essa linha aqui acontece, ó. Essa linha aqui, correr, que acontece aqui, ela, bom, todas elas, né, as de baixo também, assim, elas não precisariam existir. Por quê? Porque agora eu já tenho uma classe que justamente, se eu usar para construir um objeto a partir dela, ela já vai me entregar um objeto que tem esse método aqui, correr. Beleza? Então tá, vamos lá. Mas esse objeto, ele não tem só essa informação, ele tem outras informações também. Ele tem a informação da nome, da idade, da equipe do cara. E eu poderia botar esses valores aqui, ó. Nome. E aí, assim, a princípio eu posso deixar o nome vazio, né? A princípio eu poderia deixar esse nome vazio. Ah, tá, só um segundo, gente. Isso aqui não é 2 pontos, isso aqui é igual. Dentro da classe você define, assim, um campo novo. Eu posso deixar esse nome vazio, porque aí quando o objeto for criado, quem criou vai lá e altera esse nome. Altera esse nome, sacou? Então vamos lá. Equipe igual a vazio, porque isso aqui vai ser definido no momento da criação lá do objeto. Idade igual a 0, beleza? Eu deixei ele um objeto vazio, mas que já tem a cara do que a gente está querendo criar. Por que isso aqui é relevante? Porque agora, ó, eu vou comentar esses caras aqui, o que significa que eles não vão mais ser
eles não vão mais ser reconhecidos aqui pelo nosso interpretador de JavaScript. Quando a gente mandar esse código ser lido e ser executado, todos esses campos aqui comentados vão ser só ignorados. Agora eu só tenho o quê de código relevante? A classe. E aí eu vou fazer o seguinte, criar aqui a variável corredor1, de novo, tá? Corredor1, que ela vai ser igual ao quê? New, essa palavra-chave new, que vem do inglês, significa novo, new, piloto Fórmula 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou querendo criar um novo objeto que tem essa cara aqui, dos objetos de piloto de Fórmula 1, como eu estava fazendo antes. Tanto que se você passa o cursor aqui em cima, pressionando Ctrl aqui, você já vê aqui, ó, olha a cara da classe. Tá vendo? É justamente a cara que a gente quer que tenha. Beleza. E aí, olha só o que eu posso fazer. Agora eu criei esse objeto, e aí esse objeto ele vem justamente com esse formato. Eu vou fazer o seguinte, console.log, corredor1. Você vai ver como é que fica o objeto. F5. Piloto de Fórmula 1. Nome, equipe, idade. Ele mostrou aqui as 3 propriedades que esse cara tem, né? Lembrando aqui que, ó, corredor1.correr ainda pode ser executado. E aí, quando a gente executa, vrum, beleza, a gente tem aqui o executado. Tá, mas você viu também que não está completo, né? Esse objeto ele vem vazio. Por quê? Porque a gente criou uma forma, mas assim, o que vai tornar o corredor em específico, a gente ainda tem que determinar. Isso vai variar de objeto para objeto, que ele variava aqui antes. Então agora eu vou fazer o seguinte. Corredor1.nome vai ser igual ao quê? Ayrton Senna. Beleza? Aí corredor1. Aqui, equipe. Eu vou botar o quê? McLaren. E aí, corredor1.idade. Eu vou botar o quê? 29, né? Que era a idade que eu tinha botado lá antes. 29. Tá bom. Vou mandar ele printar de novo esse corredor1. Vou mandar de novo ele escrever aqui no console. E você vai ver só. Aqui. Tá aqui o nosso objeto preenchido. E aqui, dessa vez, você pode ver que a gente não precisou, e isso aqui foi só, eu vou apagar os console logs, porque eles foram só para te mostrar o preenchimento do objeto. A gente não precisou criar aquela estrutura inteira do objeto para ter uma forma já definida. E isso é ótimo, porque a gente está querendo criar vários objetos com a mesma forma. Então eu criei a classe, que já define a forma para mim, e aí, quando eu uso essa instrução, eu já falo, opa, me dá mais um objeto que vem dessa forma. E aí eu só ajustei ele. Beleza? Só que você pode estar virando para mim falando, ah, Daniel, ó, até ficou até um pouco mais enxuto do que era antes, né? Já que você construiu um objeto inteiro, agora nem tanto. Mas ainda assim, ainda está em bastante linha aqui, né? Você está em cada uma das linhas definindo o nome, idade, não sei que equipe. Você não está economizando tanto assim. Será que não tem como otimizar mais? E a resposta é, tem sim. Parece esquisito para você se eu te disser que todo piloto de Fórmula 1 vai ter um nome? Não. Que todo piloto de Fórmula 1 vai ter uma equipe? Não. Que todo piloto de Fórmula 1 vai ter uma idade? Não. A gente sabe que esses valores vão existir, né? Todo piloto de Fórmula 1 vai ter cada uma dessas informações. Não é uma informação que o cara pode ou não ter. Então, o que eu faço? Eu posso vir aqui na minha construção da classe e fazer o seguinte, e definir um método especial, uma funçãozinha que vai ficar aqui dentro, e consequentemente se chama método, especial, a função construtor, que lembra, remete àquilo que eu estava falando para você, que era a função construtor que construía o objeto. Aqui no caso, essa função construtor, ela vai inicializar um objeto. Ela vai inicializar um objeto. E aí, o que significa isso? Significa que, ó, eu vou pegar os parâmetros que eu sei que o cara precisa ter, que eu sei que o cara sempre vai ter e que ele precisa ter para ser um objeto válido, e eu já vou jogar aqui dentro. Eu vou dizer que essa função vai pegar eles, nome, equipe e idade. E ela já vai jogar dentro de propriedades do próprio objeto. Então aqui, ó, this é uma palavrinha especial aqui no JavaScript que a gente usa para, quando a gente quer dentro de um objeto, dentro de uma classe, se referir a ela mesma, a ele mesmo, ao próprio objeto, à própria classe. Então aqui, this.nome, e essa aqui é a minha forma de dizer que, ó, esse cara aqui, qualquer objeto dessa classe aqui, vai ter esse campo nome. E qual vai ser o valor que ele vai receber? Ah, o valor vai ser justamente o valor desse primeiro parâmetro aqui, que vai ser passado na hora da construção do objeto. Nome. Beleza? Ah, Daniel, esses dois aqui precisam estar iguais? Não. Aqui eu poderia botar, por exemplo, o nome do piloto. Aqui eu poderia botar equipe do piloto. Aí, idade, eu vou botar a idade do piloto, só para te mostrar que não precisa ser a mesma coisa. O que vai determinar é a ordem das informações que chega ali. E aí, aqui, ó, nome do piloto, this.equipe
vai ser igual a equipe do piloto. E ves.idade vai ser igual a idade do piloto. Beleza? Tá, eu construí essa estrutura aqui. Repara, essa estrutura aqui, na verdade, de classe, ela tem duas funções diferentes. Ela tem a função correr, que é uma função que todo objeto com esse formato teria, e eu tenho a função também construtor. A função construtor, ela vai estabelecer os valores iniciais dos campos que o cara sempre vai ter. Isso aqui me ajuda, isso aqui me permite escrever um código mais enxuto pelo seguinte, porque agora, para criar o Ayrton Senna aqui, eu não preciso criar o Ayrton Senna, criar o objeto vazio e depois ir mudando cada um dos campos para os campos do Ayrton Senna. Eu já venho aqui na hora de criar e falo, ó, new piloto Fórmula 1 com os seguintes parâmetros. Ayrton Senna, a equipe dele vai ser McLaren e a idade dele, 29 anos. Quando eu faço isso, eu já estou agora console.log, corredor 1. Eu vou aqui printar esse corredor, vou aqui escrever ele no console e mandar depois ele correr. Tá aqui, a gente tem aqui o objeto, e olha aqui, vroom. Você está vendo aqui, com essa estrutura aqui só, eu já consegui o mesmo resultado de antes. Ah, Daniel, mas essa estrutura não é maior do que essa aqui só, né? Do que você fazer esse corredor 1 aqui, esse objeto dessa forma literal, como você estava dizendo. Beleza, não é verdade. Não, beleza, é verdade, não é. Mas eu não fiz só um corredor, eu fiz 5 corredores, né? Eu fiz 5 pilotos. E aí, vamos lá. Como é que é o processo para fazer 5 pilotos agora que eu fiz uma classe? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa linha 5 vezes. Esse segundo objeto vai ser o corredor 2, esse vai ser o 3, 4 e o 5. E aí, quais eram as informações que eu botei? Max Verstappen. A idade, gente, eu vou ter que voltar depois lá para lembrar, hein? Aqui, Red Bull Racing. O terceiro foi Lewis Hamilton. Aqui, Lewis Hamilton, que corre pela Mercedes. Aqui eu botei o Charles Leclerc, que corre pela Ferrari. E aqui, por fim, eu botei o Lando Norris, que corre pela McLaren mesmo. Beleza, deixa eu lembrar a idade deles, 29, 26, a idade que eu inventei, né? 26, 26, 32, 26, 27. Tá. 26, 32, 26, 27. Pronto, tá aqui, gente. Com essa estrutura aqui, classe, eu defini o forma, eu defini o molde aqui desse objeto. Com essa estrutura aqui, eu já consegui tornar esse processo de construir 5 variáveis, 5 objetos do mesmo formato, de um conjunto de... Bom, aqui a gente tem, sei lá, 8 linhas, né? 8 linhas para 5 objetos, 8 linhas vezes 5, a gente vai ter 40 linhas. Ao invés de ter 40 linhas, a gente tem, sei lá, aqui 5 linhas para construção de 5 objetos. Ah, Daniel, mas você não está contando a classe. Tudo bem, 5 mais 10 aqui, né? 10, 11. 10, 11. 5 mais 10, 11 tá, 16, 17. 5, 10... Oh, desculpa. Editor, volta para mim, por favor. 5 mais 10, né? No caso, não, desculpa. 5 mais 11 dá 16. Eu tenho 16 linhas aqui no total, gente. Com 16 linhas, ao invés de 40, eu consegui construir a mesma estrutura. Eu defini o molde desse objeto em específico. E qual é esse objeto? É o objeto que vai ter o papel de representar um piloto de Fórmula 1. Eu defini o molde e aí agora eu pude usar o molde 5 vezes diferente. Ao invés de ter que fazer 5 vezes ali aquela declaração daquele módulo inteiro, daquele molde inteiro. Beleza? Então, olha só para encerrar, eu vou te mostrar como isso aqui está funcionando, né? Como ele vai conseguir executar cada um dos 5. Corredor 2. Opa. Corredor 2. 3, 4 e 5. Beleza. Tirar aqui esse correr. Vamos executar isso aqui. Tem aqui os 5 pilotos aqui. Tá vendo? Então, esse é o conceito de classe aqui no JavaScript. O conceito de classe é isso, é de que ela é um molde para você construir um objeto num formato específico. Isso aqui é muito interessante e, putz, se comunica bastante até com outras linguagens de programação que já tem esse conceito muito estabelecido. Então, se você já programa em uma outra linguagem de programação, existe uma grande chance disso aqui não ser uma grande surpresa para você. Na verdade, isso aqui tem acabado com um formato muito parecido com algo que você já conhecia. E essa, aliás, é também uma boa notícia, que é a boa notícia de que
Se você aprende esse formato aqui, de classe, de construção de classe no JavaScript, você depois que passa por uma outra linguagem de programação, um Java, um C Sharp, você não vai estranhar quando lá você tiver que definir uma classe, porque você vai ver que é muito parecido. Beleza? É isso para essa aula. Esse então é o conceito de classe no JavaScript. Ela é um molde para você construir um objeto num formato específico, o que se torna muito interessante se você tiver que fazer isso várias vezes. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, sinaliza pra gente aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo, você não quer perder os próximos vídeos que a gente vai lançar aqui, tanto de JavaScript quanto de várias outras tecnologias aqui do universo da programação. Deixa aqui no seu comentário se você torce para algum desses corredores aqui em particular, se você já conhecia o conceito de classe, se você já programa com alguma outra classe, se você já programa com alguma outra linguagem que tem esse conceito de classe e isso aqui pareceu familiar para você, beleza? E é isso. E eu espero você na semana que vem. Então, até lá!